Hoje eu dei um testemunho ali na casa dos tios sobre um acontecido, enquanto vocês abrem a Bíblia eu vou falando, que aconteceu sexta-feira, ali no município de Tororó, onde nós estávamos, íamos para um evento com o pastor que está, o pastor Itamar Fernandes e Firmino Alves. E no caminho, o carro deu um problema na frente da sede de uma fazenda. Assim, o pastor que dirigia falou que o motor tinha batido e a gente foi pedir socorro na sede de uma fazenda. E quando nós fomos atendidos, o esposo do gerente daquela fazenda, ele disse assim: eu queria dizer para os senhores que a minha mulher, essa que está na frente de vocês, agora há pouco ela disse: Deus, se tu existe, manda homens teus aqui. Se fosse na cidade eu não te pediria, porque na cidade tem crente na minha porta toda hora, mas aqui está no meio do mato. Agora eu quero ver se tu é Deus mesmo. O carro bateu o motor na frente da sede, irmãos. Quem conhece aquela região já ouviu falar de um senhor chamado José Góes, que é proprietário de fazendas grandes naquela região, na frente da sede dele. Eu não entendi mais o mistério. A gente não chegou em Firmino Alves, não teve a cruzada, porque o mistério tinha que ser na fazenda dele. Irmão, Deus é tremendo, não brinca não. Tem hora que ele bota para quebrar, viu? Ele é Deus. Eu sempre falo que é melhor a gente se calar do que abrir a boca e falar asneiras. E deixar que o tempo revele e fale para você. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo o capítulo 4, versículo 1, que diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Versículo 4 e 5, quem pode ler, irmãos? O próximo versículo, quem pode ler? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. O próximo versículo. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dai-nos beber. Quem pode ler os dois próximos versículos? Até a cidade foi correndo. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritano. Então, como é que o Senhor me deve água? No próximo versículo que houve? Respondeu e disse: tu conheces o dom de Deus e é que dá-lhe beber. Porque eu diria se daria água viva. Respondeu a mulher: Senhor, se tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 13 e 14, quem pode ler? Disse-lhe Jesus à mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. 17 para encerrar. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. É forte, né, irmãos? 5 casamentos. Vamos tentar adorar a Deus por meio do louvor? Com aquela canção assim: quando em cativeiro te levaram de Sião. Quem conhece essa canção? Vamos tentar? Que maravilha. Só vitória.
sua bênção. Estamos juntos? Quando em cativeiro te levaram de Sião os teus sacerdotes. Por quê? Foi como morrer de vergonha e dor. E aí? A Jerusalém. Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Ora, por quê? Babilônia não. Clama teu Deus, o inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não. Clama teu Deus, do inimigo te libertará. Jerusalém, o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Lamento só, talvez Deus se lembre do. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama teu Deus, abre a sua decobanar. A gente faz algumas reflexões. Eu estava aqui no púlpito sentado e me veio uma imagem na minha mente, quando a minha mãe, Beatriz de Almeida Ramos, ela me botou nas mãos do pastor Isaías Vieira e fez com que ele me apresentasse o Senhor, entregando aquela criança nas mãos de Deus. E aqui, sentado no altar da igreja, começou a passar aquele filme na minha cabeça. E um dia em Matão, em São Paulo, pastor Amado, já bem conhecido dos baianos aqui, ele sentado numa cadeira e falou bem assim: eu via quando o Senhor me mostrava, quando a tua mãe, por mão de um homem do Senhor, te entregou nas mãos de Deus, tu é propriedade dele. E a gente olha uma vida dentro de um prédio desse, servindo ao Senhor. Você é de Jesus. Irmãos e irmãs, observando esse texto que nós acabamos de ler, falando sobre a vida dessa moça, dessa varoa chamada de a mulher de Samaria, que praticamente os ortodoxos chamam de Fortine. Vejamos
que se inicia quando Jesus, junto com seu grupo de obreiros, ele começou a fazer a missão do Pai. E é dito para nós que em um local da Judeia, Jesus fazia missões com o seu grupo missionário. A mensagem que ele ministrava, a mensagem que os obreiros que com ele também ministravam, ia ganhando notoriedade pública, ia tornando Jesus, o carpinteiro Jesus, sendo conhecido no meio da sociedade. Esse grupo missionário está ficando famoso, porque está atraindo um grande número de fiéis que creem no que eles falam, do que eles dizem. A Bíblia, a princípio, começa a fazer um breve comentário, que começa a haver uma confusão no meio da sociedade religiosa, porque alguns acreditam que está havendo um confronto entre esse grupo missionário liderado por Jesus e o grupo também que é liderado por João Batista, porque para alguns o homem de Deus é João. Vejamos que por outro lado também existe Herodes, que acredita, por meio das informações, que este jovem Jesus praticamente prepara um golpe a futuramente tomar o poder daquela nação. Ou seja, há uma confusão no meio deles. Mas é comentado para nós que os obreiros que estão com Jesus estão batizando pessoas, estão convertendo pessoas, estão trazendo as pessoas à presença de Deus. Se acredita que praticamente isso não é interessante para Satanás, se acredita que isto não é interessante também para Herodes, não há simpatia entre os que acreditam em João Batista. Mas Jesus, ele não quer confronto, ele não quer contenda, ele não quer se justificar perante eles. Jesus quer continuar fazendo a obra de Deus. Vejamos que a Bíblia vai comentar para nós. Jesus reúne o grupo de obreiros e ele planeja uma viagem para a região da Galileia. Ele vai viajar para o norte. Ele quer sair do foco. Ele não quer estar dando justificativa do porquê. Mas olha o que a Bíblia me dá a entender. Quantos caminhos tinham para que o grupo missionário caminhasse para o norte. Mas é dito que vai ser necessário passar por Samaria. Se há uma necessidade de passar por Samaria com tantos caminhos, o porquê de Deus tem um propósito. Aleluia! Eu vivi esse propósito sexta-feira. Mas observe a palavra. Esse grupo missionário vai caminhar, vai andar, vai viajar. Mas eles terão um horário para estar no posto
poço de Jacó. Vejamos, acredito eu que ninguém deste grupo tinha noção do que estava para acontecer no poço. Ninguém neste grupo teria noção do porquê necessário passar por Sicar. Será porque teríamos que abastecer? Teríamos que beber? Teríamos que se alimentar? Seria o caminho mais rápido, mais curto para a viagem a pé? Mas acredito eu que Jesus já sabia o porquê ele teria que passar por ali. Tudo de Deus tem um porquê. Tudo de Deus tem um pra quê. E eu sempre acredito em uma verdade, que tem muita gente, irmãos, que retribui a Deus todo tipo de situação a dizer, é vontade de Deus, é permissão de Deus, é não sei o que de Deus. Eu sempre aprendi uma coisa, nem toda vontade de Deus, aliás, nem toda permissão de Deus é associada à sua vontade. Tem muitos acontecidos que é uma permissão de Deus, mas é vontade humana, é prática humana, é escolha humana, é tentação humana. E Deus não se responsabiliza por aquilo que você procura segundo o seu próprio coração, sem estar na vontade de Deus. Vejamos que a Bíblia praticamente vai me trazendo sobre isto. Eles começaram a viagem. Eles caminham para o seu destino. E na altura da viagem, o corpo sente fome e sente sede. Eles vão ter que parar em Sicar. Eles vão ter que parar no poço que Jacó tinha feito. Porque a princípio tem água. E a Bíblia começa a me dar a entender que se organizam e vão até a cidade comprar alimento. Eu sempre aprendi uma coisa, irmãos. Sempre quem está na direção do grupo é quem dá o primeiro passo. Sempre quem está na direção do grupo é quem puxa a fila. Sempre quem está na direção é que às vezes se procura por ele ou por ela tomar iniciativa. Aqui, eles vão comprar um alimento, mas quem vai ficar no poço é quem está na direção do grupo. Eu acredito piamente nisso aqui, que a onisciência de Jesus, eu diria, já estava tudo planejado para aquele momento, irmãos. O céu já tinha noções daquele acontecimento. E a Bíblia me deixa pensar. Os obreiros foram comprar alimento. Jesus, ele fica no poço aguardando a chegada deles. Mas tem um detalhe. Ao longo do caminho para o poço, vai aparecer uma varoa, que não seria tão interessante o horário, para que ela fosse buscar água no poço. Era o meio-dia, sol quente, um horário que não seria tão normal. E tem um detalhe, ela estava sozinha. Se dá a entender que haveria, 800 metros da cidade até o poço. Eu comecei a meditar nesse momento sobre uma cena. Essa mulher sai de casa e vai para o poço buscar água. A Bíblia começa a me deixar pensar. Ela está indo com a tia, ela está indo com o primo, ela está indo com a vizinha, ela está indo com o marido, ela está indo com o pai. A
Bíblia começa a me dar a entender que esta mulher está indo sozinha. Se ela está indo buscar água naquele poço, porque não tem água na sua casa. Mas tem um detalhe: lá no poço tem um macho, lá no poço tem um homem. Vou usar uma linguagem baiana: lá no poço tem um cara que não é de Samaria, não é conhecido daquela sociedade, é um varão estranho, é um cidadão estranho. Essa mulher não conhece. Tem um detalhe: tem um macho lá no poço, ela está só, está vulnerável. Deixa eu te contar uma aqui. Eu tenho uma amiga que um dia desse ela contou assim para mim: Ramos, eu passei o maior vexame hoje. Tu sabe que eu levanto de madrugada para ir trabalhar no Brás. E quando eu levantei 4 horas da manhã, que eu desci a rua, que eu fui pegar o ônibus, que eu olhei cá em cima, moço, tinha um cara lá no ponto. Falei: meu Deus, 4 horas da manhã, ele estava sozinho, com um Walkman no ouvido. E na verdade ela também estava só. E ela falou assim: meu Deus, manda alguém aqui para me descer para o ponto. Se tu não manda aqui, manda alguém lá, porque eu não vou descer para lá, porque aquele cara está lá. Mas ela disse que dentro dela vinha assim: tu tem 2 filhos e tu não tem marido. Tu está saindo para botar o pão dentro de casa e eles estão dormindo. Tem as contas para pagar no final do mês. Tem boleto para vencer. Tem cartão de crédito. E aí? Tu vai voltar para casa ou vai correr o risco? Ela falava assim: eu pensava em voltar, mas quando eu lembrava da necessidade, que a minha casa só estava de pé, porque eu estava na rua naquele dia para lutar pelo pão. A minha casa só estava de pé porque eu levantava 4 da madrugada para trabalhar. Os meus filhos só tinham que comer porque eu encarava e a luta para trazer para dentro de casa. Eu disse: mas naquela madrugada eu pensei: se eu for e for um criminoso, for um estuprador que está ali, o que vai acontecer? Se eu não for, eu vou ter uma demissão do meu emprego. E como vai ficar minha casa? Vai ficar meus filhos? Vai ficar minhas contas? Ou seja, faltar eu não tenho como, descer eu não posso. O que eu vou fazer? Deixa eu te dizer uma coisa aqui: nenhuma prima dela está com ela para ir buscar água. E se a casa não tem água, não tem alimento cozido. Se a casa não tem água, não tem talher higienizado. Se a casa não tem água, não vai ter roupa limpa. Se a casa não tem água, não vai ter higienização. Se a casa não tem água, não vai ter manutenção para a vida. Então se dá a entender que se ela não for buscar, a sua casa vai cair em total desgraça. Mas tem um cara sozinho no poço. É um macho. Ela não sabe quem é. Ela é mulher, está sozinha, está vulnerável. Se ela não descer, esperar alguém para descer com ela, quem é que vai buscar água para sua casa? Quem é que vai cozer para sua casa? Quem é que vai lavar para sua casa? Quem é que vai manter a sua casa? Quero deixar aqui, irmãos, tem momentos que para você alcançar a providência de Deus, a missão corre em risco. Além da fé, você tem que ter coragem. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Deus está falando dessa reunião de hoje à noite. Eu vou dizer uma coisa: Cristo não está investindo na pessoa errada. Você pode ser o pó,
O vaso pode estar até os cacos, pode estar até rachado, mas não saia da olaria, porque você continua sendo a propriedade de Deus. Eu vou te dizer, o vaso pode estar até vazio, mas continue na presença do Senhor. A qualquer momento Ele vai voltar a te encher. O vaso se quebrou, não saia da olaria, Ele vai te refazer de novo, e vai ser para a glória de Deus. Aleluia! Eu te digo mais, se ela não for, quem é que vai pela sua casa? Há um texto na Bíblia que diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Ela não destrói a sua casa. Ela não vai entregar a sua casa a Satanás. Eu vou dizer uma coisa, há momentos que é necessário você calar a boca e não deixar que o inimigo use um momento de tensão. Evite que o diabo gere contenda no seio da tua casa. O teu comportamento, o teu exemplo, a tua prudência pode fazer com que Deus entre com providência na sua casa. Está faltando água, não está tendo água, está tendo sede, precisa de limpeza. Sabe o que a Bíblia começa a me dar a entender? Mesmo estando sozinha, uma varoa vulnerável, ela voltou atrás ou ela seguiu para o poço? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você: não poste nas redes sociais os problemas da sua casa, nem fique muitas vezes conversando com A e B, porque o diabo é astuto. E eu vou dizer, cuidado, porque Deus te levantou para ser o instrumento para o resto da tua casa, e o diabo é astuto. Eu vou dizer, a missão da tua casa e para a tua casa corre até risco de vida, mas cala a tua boca, se possível feche os olhos e desce na presença do Senhor. Deixa que Deus sabe falar, Deus sabe fazer bem melhor do que você, vai ser para a glória de Deus. Tem um detalhe: essa mulher não está vendo um Cristo no poço. Essa mulher não sabe quem é o Jesus de Nazaré. Eu vou dizer na linguagem baiana, ela está vendo um cara lá. Mas a necessidade da sua casa e da sua vida encorajou essa mulher, e ela desceu para o poço para ir buscar pela sua casa. A menina lá em São Paulo, ela disse: Ramos, eu parei e fiquei o tempo todo fingindo que eu estava ligando para alguém e olhando para o ponto de ônibus. E eu vou dizer uma coisa, daqui a pouco o ônibus foi passando, e eu fiquei de cá, meu Deus, não é que o ônibus parou no ponto de ônibus, e em vez de ter gente para entrar no ônibus, desceu foi gente do ônibus para o ponto. E quando desceu vários homens do ônibus no ponto, aí eu vi Deus falando assim: vai, desce. Ela desceu a rua correndo, entrou no ônibus coletivo e seguiu para o trabalho. É de risco, mas Deus estava naquele negócio. Eu vou dizer, é de risco. Eu vou dizer para você, assusta, dá medo, Satanás ameaça, mas Deus está mandando eu te dizer: não recua, vai em frente, porque Deus, Ele vai te surpreender nesta batalha para a glória do Senhor. Aleluia. Ela pode ter, se não fosse o Cristo, e se fosse um cara marginal, eu vou dizer uma coisa, ela desceu para o poço. Observe que essa mulher, por mais que ela tenha experiência de lidar com homens, ela vai ficar calada no poço e não vai dizer nada. O objetivo dela no poço era buscar água para sua casa, não era bater papo com quem estava no poço. Mas a Bíblia começa a me dar a entender
que Jesus vai romper o silêncio com esta mulher. Aleluia. Eu vou te contar uma coisa aqui. Eu sei que alguns irmãos mais antigos conheceram o nosso pai. E eu tive o meu irmão mais velho, o Roberto, que ele praticamente se afastou do evangelho e passou a ter uma vida pregressa, violenta. Olha a estratégia de Satanás. E praticamente se imaginava todas as sextas-feiras que ele ia vir da escola técnica aqui na cidade de Uruçuca para casa, porque daqui a pouco ia estar brincando, criando problema na rua, pintando o diabo. Filho de um pastor da Assembleia de Deus. Se descobre que o nosso pai não tinha mais sentimento de estar na igreja, lutando pela igreja, orando pela igreja. Chegou o momento que a aflição dele era só orar pelo filho, era só lutar pelo filho. Em contrapartida, Satanás estava entrando na igreja. Mas olha o que é uma mulher sábia. A minha mãe, que é irmã da minha tia, irmã Lúcia, ela chegou e disse assim: João, lute pela igreja que eu vou lutar pelo nosso filho. Porque Satanás, ele é astuto. Ele tocou no filho para tirar o quê? O foco do pai. Porque ele sabia que o pai focado no filho, ele não focaria na igreja. Acorda, mulher. O diabo é astuto. Ele pode estar tentando as tuas fraquezas para tirar o teu foco. Ele está tentando as tuas fraquezas para tirar, na verdade, a tua visão. Porque enquanto tu se envolve em contenda, discussão, briga, o inimigo está trabalhando por outro lado, porque o caminho está aberto. Deus nessa noite abre os teus olhos e fecha os teus ouvidos para o que o adversário quer fazer. Volta para o joelho, segue a caminhada e deixa que Jesus, ele vai tomar providência para a glória dele. O diabo quer te matar, mas Deus quer te dar vida. Satanás quer te levar à sepultura, mas Deus quer fechar ela neste culto. Você sabe o que aconteceu? Só para encerrar aqui. Quando foi um dia, minha mãe estava orando por ele. Meu tio Romeu conhece meu irmão demais. Minha mãe orava por ele, meu pai voltou a cuidar da igreja. Mas o diabo sacudia meu irmão. Interessante que ele só se acalmava com o meu pai, com ninguém mais. Mas já era um plano do inimigo. Porque o velho começou a só focar nele. Ouça essa. Quando foi um dia, segunda-feira, em um culto, a esposa de um pastor que pastoreava na cidade de Bicaraí, irmão Tamiranda, ela foi fazer uma visita a nossos pais. E quando ela chegou na igreja, Deus tomou ela e disse para minha mãe: mulher, hoje eu vou descansar os teus joelhos, porque a minha espada será sobre ele. Irmão, tem mãe que a gente não entende o mistério. Ela disse: Deus, tire a minha vida, porque eu estou pronta para ir morar contigo, mas o meu filho não, ele vai para o inferno. Sábado, o meu irmão se uniu com os caras para cometer um homicídio no distrito do Rio do Meio. Tem um posto de gasolina bem na entrada do Rio do Meio, de uma seresta. E eles planejaram matar o rapaz ali. Ouça isso. Ninguém sabia da família, mas a velha estava de joelho. A velha estava de joelho. Eu vou dizer, em vez dela estar brigando, criando problema, ela estava de joelho. Jesus está falando nesse santuário. A missão é de risco.
está consumindo a tua saúde, está te levando talvez a um AVC, está para te matar de infarto, mas Deus quer te dar livramento neste culto. Recebe aí, é para a glória de Deus. Jesus te ama, você é vaso dele, Deus está nesse negócio, aleluia. Quando foi domingo pela manhã, o velho se acordou para ir para a escola dominical. Ouça isso. Chegou os colegas dele para dizer para o meu pai que tinham matado o Roberto no sábado na madrugada. Sabe o que ele disse? Para mim ele já estava morto. No caminho que ele andava, só voltava a cair. Mas não comenta não por causa da minha esposa. Só que não adianta, irmãos. Quem anda de joelho é coisa diferenciada. A velha minha mãe ficou sabendo do que aconteceu com ele. Imediatamente começou a ligar, só que estava no hospital. E a resposta foi: ele está em um coma. Sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte: a Bíblia me disse que antes de sepultar o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou. E se meu filho está morto, ele ainda está no hospital. Eu só vou me dar por vencida depois que sepultar. Porque o Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim tem o poder de levantar o meu filho de novo. Só que ele estava em coma porque ele tomou uma pedrada na cabeça e abriu o crânio. Você quer saber de uma coisa? Ficou a semana lá. No final da semana recebe alta. Chegou em casa à noite, domingo à noite, todo enfaixado, todo quebrado. A família saiu para um culto na igreja, que fica logo do lado da casa. Quando nosso pai está dirigindo o culto, o porteiro da igreja, irmão Francisco, desceu as escadarias para ajudar alguém que estava chegando na porta da igreja. Quem foi que foi subindo? Parecia Lázaro sendo ressuscitado, irmãos. Entrou todo enfaixado e sentou lá no fundo da igreja. Na hora do apelo, ele não pôde levantar a mão, que ele estava com faixa. Ele falou para o porteiro: irmão Francisco disse para o pastor João Amorim: irmão João, o Roberto está dizendo que quer aceitar Jesus. Vocês ainda creem nesse negócio? Vocês creem que ele existe? Que ele é fiel? Que ele ainda ouve uma mãe que anda de joelho? Que ele ainda ouve uma esposa que anda de joelho? Meu irmão foi trazido pelo porteiro na frente do templo e todos os irmãos se levantaram para abraçar. Você quer saber de uma coisa hoje? Ele é pastor da Assembleia de Deus no estado do Pará, onde já mora por 36 anos na cidade de Medicilândia. É pai de 2 filhos, casado com a senhora jovem. Mas tem um detalhe: quando Deus foi para levar a minha mãe, ela só dizia: a minha missão acabou, porque todos os meus filhos vou deixar na presença de Deus. Nove horas, fica de pé. A missão é de risco. A missão é de risco. Na cabeça está: se eu for e aí, quem sabe eu posso ser morta, eu posso ser até abusada, vai ser a minha vida pela necessidade. Mas se eu não for, quem vai trazer água para minha casa? Quem vai cozer na minha casa? Quem vai levantar na minha casa?
Quando ela chega no poço, ele diz: mulher, me dê um pouco dessa água que você veio trazer. Ela disse: Deus só dizer para você, eu estou vendo que você é judeu. Judeu não tem relacionamento cultural com samaritanos. Ele disse: ô mulher, deixa eu só te falar. Esse rapaz aqui que está te pedindo dessa água, ele tem um tipo de água que se tu bebesse dessa água que esse rapaz tem, tu nunca mais voltaria a ter sede. Ela disse: peraí, então você está dizendo que você é mais importante do que o nosso pai Jacó, que fez este poço aqui, que até o gado bebeu, ele bebeu, tudo bebeu desse poço? Tem um detalhe, e você não tem no que tirar essa água no poço. O poço custava, aliás, 4,5 metros de profundidade. Mas ela diz o seguinte: quer saber? Eu quero dessa água que você tem aí. Você está falando que tem. Eles então faz assim: vai chamar o teu marido e vem. Ela disse: eu não tenho marido. Será que ela estava mentindo porque estava em frente de um macho? Ele disse: tu disseste bem, tu não tem marido. Tu já teve 5. E tem mais um na tua casa, o 6º, que eu vou tirar de lá. Não é o seu. Ele seria o 7º a querer entrar na vida dela. Ela só disse isso: eu estou vendo que você é profeta. Quem disse para você que eu tive 5 machos? E tem um ninguém lá em casa. Tem um tropeço lá em casa. Quem disse? É profeta. Aleluia. Eu quero essa água. Eu quero que tu entre agora na minha vida, que mude a minha história. Eu quero que tu afaste os demônios que me rodeiam, que quebre os laços que me prende, que me levante das quedas, que me perdoe do pecado, que mude a minha vida. Será que se ela tivesse esperado pela vizinha, ela tinha chegado lá? Se ela tivesse chamado uma prima para descer com ela, porque tinha um cara lá que ela não conhecia, ela tinha alcançado? A cruz era dela. Ela era que tinha que levar. Mas teve naquele momento, ela fez isso: se não tem ninguém para ir comigo, eu vou. Vai para cima. Deus está te autorizando nessa noite, vai para cima. A sociedade vai querer dizer: dane-se. Vão querer falar: deixa, a missão é para você. Deus, Ele vai te surpreender. Eu estou vendo Jesus nessa noite entrando nessa causa. Jesus tem um encontro contigo nesse poço. Eu quero te convidar. Vem aqui na frente agora para orarmos juntos. Mas só vem você que está descendo para o poço, porque você sabe como está a sua casa, como está a sua vida, no que você está à procura, para que Deus tome providência. Nós vamos descer junto hoje nesse poço de Jacó, e nós vamos ter um encontro com aquele que tudo pode, o Jesus de Nazaré. Acredita, nesse culto tem milagre de Cristo para a tua vida. Vem aqui na frente. Traz a tua família com você, ou seja, no teu coração, para orarmos juntos agora. Eu passei 10 minutos do tempo. Vem cá rapidinho. Nós estaremos orando neste momento. Traz também as enfermidades que te atormentam. Vem com teus filhos no teu coração. Vem com o propósito da tua casa. Jesus sabe que a missão é de risco, assusta, mas é Jesus que está para te dar vitória. A missão é de risco. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este o está. O inimigo quer acabar com você, é verdade. Não brinca não. Quero beber no teu rio, Senhor. Por quê? Sacia minha sede.
pode estar fechando a sepultura nessa noite. Jesus vai trazer paz para a tua vida, na tua casa. Eu quero beber da tua Ele sabe. fonte. Ele sabe que é você. Águas vivas. É você, é você. Tu és a fonte, Senhor. Jesus, tu que cura. Existe O Jesus que cura está nessa reunião essa noite. O Jesus que liberta está nessa reunião desta noite. Toda operação do diabo seja desfeita pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, ministrar contra o infarto na sua vida, contra o AVC, contra as tentativas de Satanás. Recebe nessa noite um abraço de Cristo. Vai acontecer um reboliço. Vai acontecer um reboliço. Vai acontecer um reboliço. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. sacia minha sede. Deus está mudando a história. Eu quero fluir Em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. fonte de águas vivas. Recebe nessa noite, mulher. Tu és a fonte, Varão, recebe nesta noite de Deus. Deus está quebrando o laço nesta noite. Deus está quebrando o laço nesta noite. Deus está quebrando o laço nesta noite. fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Estende as tuas mãos, eterno e soberano Deus. Nós estamos no teu santuário nesta noite, Jesus. Nós te apresentamos neste momento a tua noiva que está diante de ti. Eu sei que muitos estão para te adorar, mas outros estão para te pedir socorro. Muitos estão para te servir, mas tem aqueles que pedem para ser servido nesta noite. Muitos estão aqui com um vaso cheio de unção, mas tem aqueles que estão com o vaso rachado. Eu te peço neste momento por tua noiva, Jesus. Tu és o Deus que socorre. Tu és o Deus que passou por Sicar. Tu és o Deus que levantou a samaritana. Tu és o Deus que curou as feridas daquela alma naquele dia. Jesus, tu sabe como Satanás, ele tem se andado na casa desta mulher. Tu sabe como ele quer matar ela com infarto. Ele quer dar um AVC. Mas eu te peço nesta noite, entra com socorro, Jesus. Entra com socorro, Jesus. Entra com socorro, Jesus. Tu és o Deus que entra com socorro. Tu és o Deus que abraça. Eu te peço nesta noite, para a glória do teu nome santo, aguarde o trabalhar de Deus. Tenha paz, tu não vai voltar para Sicar como tu desceu para o poço. Tu não vai voltar para Sicar como tu veio buscar água. Porque eu vejo o Espírito de Deus voltando na tua vida de forma poderosa. Tu vai ver e vai viver o que Deus ainda vai fazer na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, na vida da tua casa. Tu ainda vai ver o que Deus vai fazer com a tua família.